Olá, sou a professora Amanda Regina Bug, de Língua Portuguesa, e faço parte do estágio probatório do terceiro chamamento. E hoje, a minha aula sobre gestão de sala de aula e espaço é com o terceiro ano B do Núcleo de Maringá. Bom dia, alunos! Bom dia! Hoje, então, a nossa aula será sobre Cartoon. Então, antes de começar a aula, eu utilizei uma técnica de gestão de espaço, que foi colocar vocês em dupla. Essa técnica, ela chama Faça o Mapa. Então, qual que é a minha intenção de vocês estarem sentados assim em duplas? É que vocês possam conversar, trocar ideias ali sobre o conteúdo que nós vamos aprender hoje, que é o gênero textual Cartoon. Tá? Então, feito essa primeira etapa, nós vamos para a aula. Tá? Então, vou abrir aqui o slide com vocês. Essa é a nossa primeira aula do trimestre após ali o nivelamento, né? E o tema dela é Cartoon. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Interpretar os cartoons, observando a relação entre a linguagem verbal e a linguagem visual. E temos ali o descritor 5, interpretar o texto com auxílio de material gráfico. Propagandas, quadrinhos, né? No caso, hoje ali é o cartoon. Então, para o nosso começo de conversa, nós vamos utilizar duas técnicas. Uma delas é o vire e converse, em que vocês terão ali uma pergunta que eu vou fazer, que vocês vão discutir a respeito da resposta. A partir dessa discussão, nós vamos utilizar uma segunda técnica, que é a técnica do relógio. Para otimizar o nosso tempo, eu vou colocar um cronômetro ali com 2 minutos para vocês terem esse tempo de interação, né? Argumentar ali, relacionando a parte verbal e não verbal do nosso cartoon, tá? E depois vamos responder a seguinte questão. Vocês acham que cartoons como esse, que vocês estão vendo ali, podem contribuir para mudar uma realidade? E por quê? Tá? Então, eu vou ligar aqui o nosso cronômetro, 2 minutinhos. Volto aqui no RCO para vocês verem o cartoon. E agora, então, podem começar. Virem e conversem. Um foco ali na nossa pergunta. Facilitar a mobilidade do de apoio. Pronto, mais 30 segundinhos, já vão pensando aí na resposta. Pronto, acabou aqui o nosso tempo. Então, vamos ver quem pode nos responder, retomando aqui a pergunta. Vocês acham que cartoons como esse pode contribuir para mudar a realidade? Então, ali, né, gente, nós temos a parte verbal, juntamente com a parte não verbal, né?
que mostra ali um cadeirante que está com um jornal vendo as vagas de emprego. E ele acha uma vaga e vai em busca dessa vaga. Só que no momento em que ele chega, o que acontece? O que acontece, pessoal? Tem uma escada. Tem uma escadaria, né? E aí está escrito vagas para deficiente. Entre. Mas e daí? Como que ele vai entrar, né? Quem que gostaria de falar aí o que discutiu na dupla a respeito da questão? Eu e minha parceira aqui nós discutimos que sim, poderia ter um elevador para ser mais acessível para essas pessoas. Isso. Mais alguém? Professora, eu já ouvi aqui. Eu acho que a gente conversou que poderia ter um outro caminho, uma rampa, ajudando ele chegar no lugar mais fácil, um pouco mais rápido, sem usar a escadaria. Isso, porque ali ele ia precisar de ajuda, não conseguiria ir sozinho, né? E por que ele contribui ali para a gente mudar essa realidade? A partir da leitura do Cartoon, o que aconteceu? É um assunto um pouco falado, né? Normalmente é mais quem tem esse problema que lembra disso, de acessibilidade. Isso, né? A acessibilidade. Então, a gente não precisa, não lembramos ali, né? E é algo muito importante. Tudo bem, gente? Então, aqui nós utilizamos, né, as duas técnicas, trabalhe com relógio, guie e converse. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero Cartoon, tá? Então, como vocês já sabem, né, o gênero Cartoon, ele vai se relacionar ali a duas linguagens, que é a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal mesmo? Faladas, palavras, né? Pode ser escrito ou falado. E a linguagem não verbal, que representa o quê? Isso, as imagens. Então, nesse caso, quando você tem um texto com essa linguagem mista, é muito importante você ver ali as duas partes, para dar uma compreensão geral. O Cartoon, ele faz parte do gênero jornalísticos, tá? Então, ele vai ser publicado em jornais, revistas. E qual que é a principal função dele? É justamente causar essa reflexão que vocês fizeram aqui agora. Então, ele tem um certo humor, mas ele te faz pensar ali sobre algum problema da sociedade. E diferente da charge, que é um assunto que está acontecendo somente ali naquele momento, pontual, o Cartoon, ele é universal. Então, assim, são problemas que acontecem ali ao longo dos anos, certo? Então, visto aqui o que é o Cartoon, né? Temos aqui o texto. Nós vamos, então, para uma atividade. E nessa atividade, eu vou utilizar uma outra técnica com vocês, que é a técnica de rastrear e não observar. O que é isso, pessoal? Aqui, ele só está pedindo para vocês fazerem a leitura e, na sequência, tem uma questão aqui no nosso SO, né, no nosso slide. Mas, então, eu vou fazer um pouco diferente. Eu quero compreender o entendimento de vocês a respeito do Cartoon. Então, para isso, eu trouxe ele impresso com 3 perguntinhas, tá? Para vocês, então, escrever, identificando os elementos verbais, então, que é a parte que está escrita, e depois descrever a cena que vocês estão vendo, que são os elementos visuais, e, por fim, fazer uma comparação. Se esses elementos, eles estão complementando um ao outro, ou se eles estão se contradizendo. Tá? Então, agora vocês podem pegar o caderno e responder. Enquanto isso, eu vou passando, né, para ver aí como está essa discussão, essa compreensão entre vocês.
Aqui vocês vão colocar o elemento verbal. Mas já até fez um círculo ali, né? Que é a fala da mãe. Aí depois, na segunda, a cena ali. O que você está vendo nessa cena? Entendeu? Fazer. Ó, nessa primeira, você vai colocar aqui a fala da mãe, que é o elemento verbal, né? O que você entende aí do que ela falou? Depois, o segundo, você vai descrever a cena que você está vendo aqui. E se essa relação entre o que ela falou e o que aconteceu, se é complementar, se está contradizendo ali a fala com a cena, tá? Bom, pessoal, eu vou continuar aplicando a técnica com vocês, tá? Até as duplas finalizarem ali as respostas. Então, com isso, passando e observando, eu consigo ver o raciocínio de vocês antes da gente responder a questão de múltipla escolha que segue o slide da RCO. Depois disso, né, nós encerramos aqui a nossa gravação e após isso, a gente continua fazendo interpretação de outros cartoons na sequência da aula. Certo? Muito obrigada pela participação.